Olá, eu sou Ricardo Galhardo e vou mediar hoje mais um desafio, o programa de debates de temas polêmicos do IG. O tema de hoje é o mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente não existe um mandato definido, o ministro pode entrar com idade a partir de 35 anos e fica até se aposentar com 70 anos. Mas na semana passada o ex-presidente Lula fez uma declaração defendendo a adoção de mandato para ministro do Supremo e isso provocou todo um debate no meio jurídico. Os nossos convidados de hoje são o desembargador Henrique Nelson Calandra, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, que é a favor da manutenção do sistema como é hoje, sem mandato. E o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do setorial jurídico do PT, que é favorável à adoção do mandato com tempo limitado para os ministros do Supremo. Então, vou fazer uma pergunta comum para vocês dois, para que cada um possa colocar a sua posição. Gostaria de saber a posição de cada um a respeito da adoção do mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutor Calandra, você pode começar. Bom, eu queria primeiro cumprimentar os nossos telespectadores e ouvintes, o Marco Aurélio, que é um dos grandes expoentes da advocacia brasileira. Eu, quando olho para a minha idade, 68 anos, 32 anos como juiz, 56 anos trabalhando, e eu fico esperançoso quando olho para o doutor Marco Aurélio e vejo que a advocacia brasileira terá grandes estrelas, como já tem, para suceder todos aqueles que já adornaram a advocacia. E fico feliz de poder participar com o Ricardo desse debate. E eu queria colocar para você, não é, juízes de carreira, juízes profissionais, como foi o ministro César Peluso, um astro, uma pessoa realmente diferenciada no Supremo Tribunal Federal. Como tem sido o ministro Henrique Ricardo Lewandowski, um homem técnico que tem sofrido horrores porque adota posições técnicas em matéria penal. Muitas vezes até humilhado na rua por pessoas que não compreendem o seu trabalho. E foi preciso que o ministro Celso de Mello, alguém comprometido com a tecnicidade dos julgamentos, desse o seu voto nos embargos infringentes para que o ministro Ricardo Lewandowski, transitando nas ruas de Brasília, fosse até aplaudido, porque entenderam finalmente que o voto do ministro Lewandowski não é porque o presidente Lula o nomeou para o Supremo, é porque tecnicamente é aquela posição que deve ser adotada. Ou a Suprema Corte da França. E na verdade eu posso até falar um pouquinho sobre a Alemanha, porque meu primeiro emprego foi aos 12 anos numa fundição onde só tinha alemão, ninguém falava português. Então, as primeiras palavras realmente que eu pude desenvolver foi, além do português, foi o alemão. E essa experiência me trouxe a visão do que é realmente o povo alemão. É um povo com um pensamento muito diferente do brasileiro. O embate político lá é um embate político diferente, não é? E aqui nós temos características que talvez, Marco Aurélio, num futuro, essa ideia inspirada no meu querido ídolo, amigo, autor da Carta aos Brasileiros, está na hora de escrever outra carta aos brasileiros, professor Comparato, porque quando nós temos que levar a Brasília 1.700 juízes e promotores para dizer, parem de matar juízes e promotores, quando nós vamos bater na porta do Senado dizendo o Código Penal precisa mudar, o Código de Processo Penal precisa mudar,
Inclusive, o senhor preside com maestria, com brilho, e eu quero registrar isso com muita satisfação, uma entidade de classe que poderia participar desse processo, exemplo do que acontece, por exemplo, no CNJ. Mas a pergunta, não quero fugir dessa pergunta que é importante. O PT não está pautando essa discussão agora. Inclusive, eu não falo pelo PT, nós temos um presidente que tem méritos para ser reeleito, deve ser reeleito, o presidente Rui Falcão. Eu sou coordenador do setorial jurídico, que é um setorial que, enfim, congrega operadores do direito com uma visão mais progressista. Eu, inclusive, só para pontuar essa discussão, imagino como deve ser difícil a sua posição. Presidente, porque, veja, o nosso ministro Joaquim Barbosa, recentemente, pelo comportamento que teve, se tivesse ele preso a um mandato, talvez sofresse um processo de quebra de decoro, né? E aí poderia perder esse mandato. Foi deselegante, inclusive, com os senhores juízes que exercem um papel importantíssimo para o nosso Estado brasileiro, né? Foram deselegantes, também foi deselegante conosco, advogados, né? Então, por aí eu imagino o tamanho da sua tarefa. Eu queria só destacar que eu venho de uma época em que poucos direitos nós tínhamos. Nós saímos com uma folha de papel na mão dizendo que era um jornal. E, por causa disso, estava sujeito a ser preso, expulso, até perder a vida. Então, quem vem de um regime de escassez, quando chega a um regime de democracia plena, e foi isso que a nossa Constituição, pela mão abençoada do nosso Ulisses Guimarães, do presidente Lula, do Mário Covas, do Michel Temer e de tantos outros, nosso querido vice-presidente da República, Michel Temer, fez, foi nos dar o direito de pensar e agir. Há 368 anos atrás, John Milton, que não era jurista como nós, ele era um poeta, ele escreveu um livro, um manifesto em favor da liberdade de pensamento e expressão para defender isto perante a Suprema Corte. Ele escreveu um livro sobre o divórcio, foi rasgado e queimado em Londres, o livro que ele escreveu. Então, eu acho todos esses embates que a Suprema Corte mostra e até, muitas vezes, a falta de cortesia do ministro Joaquim Barbosa com seus próprios colegas, na magistratura não tem o mais importante ou o menos importante, todos nós somos magistrados para servir você, povo brasileiro, e não há mais importante nem menos importante. Nós temos dever de cortesia com o cidadão e entre nós, não é? Então, eu digo que nós vivemos hoje, e outro dia eu discutia com o professor Yves Gandra e dizia a ele isso, nós vivemos a época do Glass Man, da Glass Woman, que é o homem de vidro e a mulher de vidro. Nós não temos mais intimidade. A nossa intimidade é pública. Sabem quem somos nós, quanto ganhamos, quanto produzimos em cada mês, quem fez e quem não fez. Então, eu acho que esses embates no Supremo, eles mostram que o julgamento é democrático. Pode até ser injusto, pode até estar errado, não é? E é por isso que o ministro Celso de Mello enfrentou o tema dos embargos infringentes, dizendo que esses embargos são cabíveis porque, se não forem apresentados, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, no dia seguinte, dá uma liminar e suspende o acórdão do Supremo e o Brasil vai ser obrigado a cumprir. Então, o duplo grau, o reexame, faz parte do julgamento democrático. E eu queria lembrar um trecho, Marco Aurélio, que o ministro Celso de Mello falou e que muita gente passou despercebido. Antes do presidente Lula ser eleito, no seu primeiro mandato, o governo antigo queria revogar a possibilidade dos embargos infringentes, porque sabia que viria... Mandou um projeto de lei com urgência constitucional que o ministro da Justiça levou, então o ministro da Justiça, ao Congresso. E foi derrotado. Foi derrotado. Foi derrotado. A conversa está boa, lembrado. Mas agora é hora de botar os convidados aqui em xeque. Então eu gostaria que um fizesse uma pergunta para o outro. Doutor Marco Aurélio. É uma responsabilidade enorme, ou eventualmente se imaginar num cenário como esse, é uma confusão ministra entre Eliana Calmon funções, também, ministra Eliana Calmon,
uma confusão enorme entre funções, entre os poderes, entre os papéis, né, que cada um tem, enfim, no nosso Estado. Me preocupa demais isso, eu queria te ouvir a respeito disso. E para completar também, eu acho que quem contextualizou bem essa discussão que nós estamos fazendo, e aí parabéns, né, evidentemente, a TV IG por estar sediando esse debate, né, de hoje, o próprio Supremo sediou essa discussão recentemente em posições antagônicas do ministro Barroso e do ministro Marco Aurélio, quando um dizia exatamente o que o senhor falou, e foi muito bom ouvir, isso é música para o ouvido de qualquer operador de direito, que a gente tem como operador de direito que prestar atenção no que diz a Constituição, né, que é um retrato dessas relações de poder em toda e qualquer sociedade. E o outro dizia que tinha que prestar conta para a população, né, muito mais, talvez, conectado com essa ideia de mandato, né? É um servidor que tem que prestar contas, enfim, para a população. Mas prestar conta em que sentido? Olhando para a Constituição ou dizendo para ela o que ela quer ouvir, né? Então, esse processo de judicialização da política, de politização do judiciário, que tem, enfim, essas pinceladas absurdas e anacrônicas que a gente só vê aqui, né? Uma TV Justiça funcionando, no julgamento, me perdoe, né? Mas eu acho que é importante ponderar. Eu sei que isso não acontece com o senhor nem com seus colegas, né? Que tem a honra de ser, né, por você liderado, mas a gente pode observar, isso está registrado, que em alguns momentos os ministros olhavam para a câmera, eles não estavam olhando para os autos, estavam olhando para a câmera. E eu aprendi, enfim, no direito, lições básicas no primeiro ano, que o direito é o que está no mundo dos autos, né? O que está fora não é linguagem, se não é linguagem não pode nem ser considerado. Fizeram uma interpretação equivocada da teoria do domínio do fato, enfim, mas estavam olhando para a câmera, não sei com que objetivo. Talvez para pavimentar caminhos políticos futuros, verborragia, discurso político. Então isso me preocupa. Isso não dá isenção nem independência para a atuação do magistrado. Eu sei que não é o comportamento que o senhor tem. Como eu disse, ninguém é irresponsável depois que foi promulgada a Constituição de 88. Não há irresponsabilidade de presidente do Supremo ao juiz que entrou ontem. Vários casos, pessoas foram afastadas do seu cargo porque deram opinião política e se meteram em política partidária. O CNJ fez isso, alguns TRFs fizeram e alguns tribunais de justiça também fizeram. Então, nós tomamos conta da nossa cidadela. E cabe aos militantes da classe política apontar o dedo e mostrar quando alguém está usando a tribuna de julgador para fins políticos. Essa denúncia tem que ocorrer porque não existe mais nenhum brasileiro vacinado contra a punição e contra os atos que desbordem aquele mandato. Quer dizer, nós temos realmente um mandato. É um mandato vitalício? Sim. Dura enquanto a gente viver, mas podemos perder se nós cometermos uma infração de ordem ética ou de ordem legal. A judicialização da política ocorre porque os políticos não resolvem seus próprios problemas. E quando não conseguem ganhar na arena política, vem bater na porta do judiciário para mudar o destino do debate político. Doutor Calando, eu queria que você fizesse essa pergunta para o doutor Marco Aurélio agora. Eu queria perguntar ao doutor Marco Aurélio, como grande advogado e esperança da advocacia brasileira para o futuro, porque eu quero que o meu país tenha grandes e bons advogados, não importa se está afiliado ao PT, ao PSDB, ao PMDB, não é? O magistrado, para ter independência, para ter autonomia, para poder cumprir bem, né, a sua função, tem que receber bem, tem que ter garantia de segurança, né, para o exercício dessa função. Eu sei que o senhor corajosamente tem viajado o país, né, solidário que para visitar magistrados que estão em situação de risco, sendo ameaçados, né, enfim, por pessoas que deveriam estar presas e que, mesmo presas, continuam ameaçando, né? Sou corajosamente tem ido a ricões do país inteiro, né, fazer a defesa desses companheiros. Isso é importante para todos nós, não há a menor dúvida. Sei que a gente cumpriu uma etapa e que ainda tem várias outras que a ela precisam se seguir. Mas o mais importante é que isso entrou na pauta do governo. Infelizmente, não foi a pauta do sociólogo, presidente da República, mas foi a pauta do operário, pouco instruído, que não tinha o estudo acadêmico, mas que tinha, mais do que tudo, a experiência de vida para poder entender a importância que tem um poder judiciário, dando segurança jurídica, conferindo, enfim, né, legalidade para atos e fatos da vida cotidiana. Precisou um operário
entrar na presidência da República para colocar na pauta, enfim, o Poder Judiciário. E eu creio, com toda franqueza, espero que a nossa presidenta, né, possa continuar o seu trabalho, merece, recebe o nosso aplauso nesse momento e da população, pelo que os números dizem, né, embora não seja candidata, o período não nos permite, né, falar sobre isso, mas espero que ela possa dar continuidade a esse trabalho. Sei que o senhor vai ser um apoiador intransigente disso, né? Não tem a menor dúvida. O Judiciário precisa se modernizar, tem uma série de coisas que precisam ser feitas em termos de reforma de recurso, para que as ações não demorem demais, mas as reformas estão acontecendo. Tem o CPC aí que está sendo discutido, né? O CNJ está funcionando, o senhor atua muito no Conselho Nacional de Justiça, está cortando na carne, está punindo o juiz que é o mau juiz, que é a exceção, porque a regra é de um bom juiz que cumpre bem sua função. Eu tenho muita esperança. E exatamente por isso, né, para ficar no nosso tema, que eu acredito que a gente precisa repensar esse processo de indicação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o parlamento poderia participar, nós temos 513 deputados, se são bons ou não, são o retrato do nosso país, eles poderiam participar desse processo de indicação. O Senado indicaria uma parte, a Câmara outra, a Associação dos Magistrados participaria dessa indicação, do credenciamento desses candidatos. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, que está sendo presidida agora pelo presidente Marcos Vinícius, pessoa fantástica que colocou a ordem nos trilhos que ela precisava de fato percorrer. Então, acho que essa discussão é super oportuna. Talvez a gente tenha que enfrentar junto esse debate para rever, se for o caso, a minha posição, eventualmente, num ato de ousadia, rever a sua, né, e vamos caminhar aí para o bem do país. Doutores, posso fazer um apelo? Doutor Calandra. Eu preciso fazer um apelo às autoridades desse país. Rio de Janeiro, meta 2, 93% de inquéritos de homicídio arquivados. 7% andaram adiante e muitos sem punição. Isto é um problema seríssimo para o Brasil. Eu queria fazer aqui um apelo à presidente Dilma que nos ajude com esse assunto. Ontem visitei o secretário Flávio Grossi Caetano, apelei a ele que me ajude com isso. Nós temos que humanizar os presídios, tornar as penas efetivas, reformar o Código Penal. Eu não posso fazer um júri, meus amigos, que dura 5 dias, condena o réu a 38 anos e o réu que é acusado de participar de um grupo de extermínio sai pela porta à frente junto com as testemunhas. Doutor Calandra, muito obrigado pela participação. Já fica aqui o convite para o senhor voltar para falar sobre esse tema. Doutor Marco Aurélio, muito obrigado. Muito obrigado. A você que está vendo, muito obrigado também. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os assuntos do Judiciário no último segundo e participe deixando o seu comentário. Obrigado.